uma das causas, talvez a principal, que o ser humano se tornou doente, é porque ele recusa ver a si próprio como ele é. O ser humano olha para os outros, então ele julga os outros, ele tira conclusões do mundo, da natureza, até dos animais, vegetais, sei lá o quê. Mas o ser humano não quer olhar para dentro de si próprio. Aliás, o grande trabalho de Freud, aquele que o tornou assim muito incrível, é quando ele comparou a doença, né, a neurose, com o que se chama de hipocrisia. Quer dizer, que o ser humano ele quer viver uma vida que ele não é. Então, essa questão da hipocrisia se aproxima, por exemplo, do que o cristianismo acha e o judaísmo também. Que o ser humano ele quer aparentar uma coisa que ele não é. E aí ele cria um esforço enorme para ser algo que ele não é. E aí se torna artificial. Então eu fiz um trabalho, né, quando eu fiz as descobertas trilógicas, eu mostrei que o ser humano ele quer viver mais uma imaginação, ou então uma fantasia, ou então melhor ainda, quer viver no delírio. Então o que acontece é que o ser humano ele quer viver o que não existe. Quando se fala, por exemplo, que a pessoa quer ser o Napoleão Bonaparte, né? Sempre colocam as pessoas doentes em sanatórios, gravemente doentes, imitando Napoleão Bonaparte, com a mão assim, naquela postura tradicional do Napoleão. E ele acredita, ele passa a acreditar que ele seja mesmo Napoleão. Então, o que acontece? Não é que só o indivíduo de sanatório, o indivíduo mais doente, com uma esquizofrenia grave mesmo, né? Ou então uma depressão grave, uma epilepsia, só esse indivíduo seja doente. É que não só neurose, que todos nós temos, mas psicose também, todo ser humano tem. Então eu estou falando isso, que o ser humano, ele tem muitos delírios, que a sociedade atual é muito delirante. Eu escrevi um livro chamado Terra, Planeta Ilusório, justamente por isso, porque tanto tempo como espaço são artificiais, que Deus não criou a nosso ser assim, não criou nosso ser dentro de tempo e espaço. Que o ser humano, ele começou a recusar, né, a imortalidade, a eternidade. E como aí a revelação que fala, né? O ser humano não teve muita culpa, porque diz que o tentador é que desviou Eva, depois Adão. Aquela história toda que a gente conhece, né? Que a Bíblia mostra, que praticamente o ser humano foi enganado. Então eu acho, na minha opinião, né? Que aí Deus falou, não, ele foi enganado, então vamos dar mais uma chance. Aí criou, então colocou ele no espaço maior de tempo e espaço para ele resolver o que ele queria ser mesmo. E aí nós temos esse nosso tempo de vida para resolver se a gente quer ir para lá ou para baixo, né? E principalmente os pensadores, alguns deles trouxeram grande auxílio para a humanidade. Nesse sentido de trazer o equilíbrio, de fazer o ser humano voltar ao bem, para fazer o ser humano voltar ao equilíbrio.